Hoje está conosco o presbítero Josué, da Igreja Assembleia de Deus em Marabá, Campo de Madureira. Pastor presidente Vladimir Fernandes. A paz do Senhor, Josué. Como vai o senhor? Paz do Senhor, meu amigo, tudo bem? Graças a Deus, tudo certo. A família, tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui hoje para participar desse programa e que Deus nos abençoe verdadeiramente. Amém, meu querido amigo. Para dar início ao nosso programa, essa lição de vida, eu gostaria de saber quem é o presbítero Josué hoje. Então, meu amigo, presbítero Josué hoje é um homem casado de 33 anos, casado com a senhora Alana Costa, pai de 2 filhos, o Pedro Costa e a Laís Costa. Filho da Dona Solange Vieira da Costa, diaconisa da Assembleia de Deus em Campo Grande, e de Silas Ferreira da Costa, que hoje descansa no Senhor, que era presbítero da Assembleia de Deus em Campo Grande também. É militar do Exército, enfermeiro, trabalha no Hospital do Exército em Marabá, é um homem sonhador, com muitos sonhos, muitos planos, é um homem que prega o evangelho há mais de 10 anos nesse Brasil, já pregou em diversos lugares, já pregou em presídio, já pregou em tribo indígena, já pregou em congressos, já pregou em vários estados. É um pregador do evangelho, um amante da palavra de Deus. É um homem que gosta de estudar, um homem que gosta de cada dia mais aprender com a palavra de Deus, que ama o que faz, que ama sua família, ama seus filhos, ama sua esposa, ama sua igreja, ama seu pastor. É um homem que tem bastante amigos, é de fácil relacionamento, que tem grandes amigos nesse Brasil, em muitos lugares. É um homem de família que gosta de estar junto com a família, que já está fora da sua terra natal há 8 anos. É um homem que gosta muito de viver debaixo de uma direção de Deus, de viver os sonhos de Deus para a sua vida. É um homem que, que batalha, um homem que busca vencer em cada situação na sua vida, de estar sempre nos propósitos de Deus, vivendo os propósitos de Deus para a sua vida e para a sua família. É, é um homem que tem muitos testemunhos, né, do que Deus já fez na sua vida, testemunhos de milagres, de cura, de libertação. É um homem que hoje está distante da sua terra natal, de sua família, da sua mãe, dos seus irmãos, de amigos, mas que busca verdadeiramente estar debaixo de uma mão poderosa, que é a mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não só o Josué, mas toda a sua casa, toda a sua família. Hoje o Josué é líder de missões na Assembleia de Deus em Marabá, é líder de adolescentes também na mesma Assembleia de Deus em Marabá, Campo de Madureira, e é um homem que está vivendo os propósitos e sonhos de Deus juntamente com a sua esposa e juntamente com a sua casa. Esse é o presbítero Josué. Oh, maravilha, glória a Deus. Meu querido, me diga uma coisa. E na sua família, quem são seus pais? Quantos irmãos você tem? Quem são eles? Conta para nós. Então, meu amigo, Josué, ele é filho da dona Solange, a Solange Vieira da Costa, diaconisa da Assembleia de Deus em Campo Grande, da congregação de Três Corações, pastoreada pelo pastor Adriel. Hoje ela é diaconisa da Assembleia de Deus e ela é líder da, do culto de libertação nessa igreja, nessa mesma igreja. Uma mulher de Deus, mulher de oração, mulher que nos ensinou tudo que nós sabemos hoje a respeito de amar o Evangelho, amar a Deus, amar a nossa família.
Tudo isso eu aprendi com a minha mãe e com meu pai. Meu pai é Silas Ferreira da Costa, ele é falecido desde os meus 7 anos de idade, hoje dorme no Senhor. Ele era presbítero da Casa de Deus, um homem de Deus poderosamente. O pouco tempo que eu tive com ele, eu aprendi bastante. Foram 7 anos, ano da perfeição de Deus, e foram 7 anos perfeitos que eu tenho de lembrança do meu falecido pai. Me ensinou muitas coisas, e um dos pedidos no seu leito de morte que ele fez para mim era de que eu honrasse a nossa mãe, de que eu protegesse a nossa mãe, de que cuidasse dela e de que eu me tornasse um grande homem de Deus. Tenho lutado para isso, tenho lutado para poder realizar os pedidos que ele fez para mim no seu leito de morte. Tenho 3 irmãos. Meu irmão mais velho é o Fabrício Vieira da Costa. Ele é presbítero na Assembleia de Deus em Campo Grande, congregação de Vila Nova. Ele é de onde vem nossa referência da palavra de Deus, porque é um homem que estudioso, também amante da palavra de Deus, casado com a Aline, tem um filho, Silas, um homem de Deus verdadeiramente. Meu irmão, pregador do evangelho e um grande teólogo. Deus o usa poderosamente no ensino. Tenho a minha irmã Priscila, também evangélica, casada também, com 3 filhos, o Christian, a Karine, a Camille, casada com o Cristiano, uma mulher de Deus também, guerreira, batalhadora, de oração, e uma segunda mãe. Ela cuidava de mim quando minha mãe trabalhava. Temos um carinho especial todo por ela, assim como eu tenho também pela minha irmã, a Prisciliane, uma grande amiga, né? Temos uma amizade muito forte, além de sermos irmãos, somos grandes amigos, um ajudando sempre o outro. E é uma pessoa que na minha juventude me ajudou bastante em tudo, sempre estava junto comigo. Hoje ela é líder de jovens, ela é diaconisa da Assembleia de Deus em Campo Grande e lidera mais de 2.000, 3.000 jovens da Assembleia de Deus em Campo Grande. Então, é uma pessoa a qual Deus tem usado poderosamente na palavra. Ela não é casada, é solteira, e Deus com certeza tem a abençoado poderosamente. Esses são os meus irmãos, minha mãe, meu pai, tá bom? Para quem está chegando agora, esse é o quadro Lição de Vida do programa Altar com Deus, e estamos aqui entrevistando o presbítero Josué, que veio ali de Marabá, né? E Josué, sabemos que na infância a gente enfrenta muitas dificuldades, né? Até mesmo com criança. Claro que às vezes é difícil de lembrar, né? Mas me diga uma coisa, Josué, nos conta um pouco como foi a sua infância. Então, meu amigo, a minha infância foi uma infância bem comum de toda criança nascida numa região, de uma área, vamos dizer assim, mediana do Rio de Janeiro. Sou nascido em Campo Grande, do bairro de Santa Rosa, com as suas características, né? Claro que o Rio de Janeiro tem suas características em vários locais, mas minha infância foi uma infância bem divertida, com algumas situações, né, que a gente passa no nosso bairro, alguns problemas, né, que o Rio de Janeiro enfrenta até hoje. Mas foi uma infância muito boa, uma infância na casa de Deus. Sou nascido e criado na igreja, evangélico de berço, né? Eu congregava na Assembleia de Deus em Bela Vista, e sempre aos pés do Senhor. Minha mãe e meu pai sempre me ensinaram, me levando na escola bíblica dominical, os caminhos do evangelho. Mas foi uma infância divertida, onde eu gostava de estar junto com meus amigos, morava perto de alguns primos, ia para a casa dos meus avós, e a gente tinha essa infância, estudava, né? Meus melhores amigos estudavam na mesma escola que eu, a gente sempre estava se encontrando. Gostava de fazer aquilo que a criança da minha época fazia, que era jogar futebol, praticar outros esportes quando dava, é, rodar peão, pique-esconde, andar de bicicleta, patinete, patins, jogar bola de gude, treinar em escolinha de futebol, né? Sempre com aquele sonho de ser jogador de futebol. E foi uma infância basicamente assim. Foi marcada pela perca do meu pai,
Nós perdemos meu pai, eu tinha 7 anos, é uma infância marcada por isso, né? Mas as lembranças que eu tenho com meu pai são as melhores possíveis. Tenho lembranças com a minha mãe, logo depois também a gente passou algumas dificuldades, né? Após a perca do provedor do nosso lar, a gente passa por algumas dificuldades, mas sempre com uma mãe que trabalhou muito em prol dos seus filhos, trabalha até hoje, e uma mãe guerreira, vencedora e sempre com os ensinamentos cristãos dentro da nossa casa. É uma infância onde eu via a minha mãe sempre, acompanhava a minha mãe, sempre nos trabalhos da igreja, via ela sempre presente e talvez por isso hoje eu sempre tento estar presente nos trabalhos da igreja, assim como ela era. A escola bíblica dominical, as consagrações, os cultos de departamento. Eu era tímido nessa parte na minha infância, tímido nessa parte de criança, né, de estar nos departamentos infantil, de cantar, de fazer qualquer tipo de teatro infantil. Eu era muito tímido, gostava sempre de estar com a minha mãe. Depois eu fui me soltando aos poucos na casa de Deus. Mas na época de infância eu era muito tímido. Eu não cantava com as crianças, não ia para a salinha. Eu sempre ficava perto da minha mãe. Eu queria estar sempre ao lado dela. Essa foi a minha infância. Maravilha, presbítero Josué. E me diga uma coisa, e além na sua infância, houve algum momento em que você pode nos contar alguma dificuldade, alguma coisa que você enfrentou, seja lá na escola, seja na igreja, que isso se tornou um testemunho, né, que você pode estar passando até mesmo para crianças que estão ouvindo, adolescentes. Você pode contar para nós? Então, um testemunho que eu tenho é que eu passei momentos difíceis logo depois da perca do meu pai dentro de casa. Foi um testemunho onde a gente passava por algumas dificuldades e Deus me começou a me trazer muito para a oração, sabe? A me aproximar mais, comecei a me aproximar mais de Deus muito na oração devido às dificuldades que a gente passou a enfrentar depois da perca do meu pai. Eu tinha a média de 10, 11 para 12 anos e essas dificuldades fizeram com que eu buscasse mais a Deus através das orações. Tanto é que eu lembro de eu precisar, no outro dia, eu passar por uma dificuldade dentro de casa e no outro dia ter prova. E as orações, elas me acalmavam, elas me davam uma direção, me davam um prumo no meu barco, e eu era muito novo. Eu lembro disso, que essa intimidade com Deus surgiu muito novo e depois começou a vir até o desejo de ser batizado com o Espírito Santo. Foi através dessas orações, através dessa busca pela presença e proteção de Deus. Muitas das vezes a gente morar num bairro que é perigoso, está aquele medo de perder minha mãe também, a gente passar por algumas situações, né, de dificuldades financeiras, dificuldades dentro de casa. Isso foi me aproximando mais de Deus, foi me colocando a ter experiências dentro da minha casa, dentro da minha família, mas foi me colocando a ter experiências sobrenaturais com Deus também, que rompe o natural ali. E isso foi aumentando minha fé e me colocando num prumo que, que estou até hoje, que é sempre de buscar uma intimidade com Deus através da sua palavra e através das orações e louvores. Que maravilha, né, presbítero Josué? A gente vê que, mesmo ainda cedo, como criança, né, Deus sempre esteve, né, abençoando a sua vida, a sua família, mas também Deus colocou um desejo no seu coração de o buscar. E nessa busca maravilhosa, nessa busca constante em oração, Deus pôde te dar, né, esse presente celestial, esse batismo com o Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, né, presbítero Josué? Mas me diga uma coisa, né, nessa fase da vida, né, até mesmo quando a gente chega à juventude, a nossa vida sempre tem, né, algo bem interessante, né, que os jovens hoje em dia sempre estão em busca, né, de uma jovem, né, para casar, né, para constituir sua vida. Me diga uma coisa, José, presbítero Josué, como foi a sua vida na juventude até você casar com a sua esposa, a irmã Alana? Então,
Minha juventude foi uma vida recheada de desafios, né? A gente, quando adolescente, criança, pensa de um jeito e na juventude a gente pensa de outro jeito, já querendo nos preparar para um casamento, o jovem cristão, que a gente primeiro quer trabalhar. E então a gente tenta em diversos lugares trabalhar, ganhar seu dinheirinho de diversas formas, né? Mas foi uma juventude muito boa também na presença na casa de Deus. Se na minha infância eu queria estar perto da minha mãe, na minha adolescência e juventude eu meio que cortei o cordão umbilical em relação a estar na mesma igreja que minha mãe. Eu acabei ficando numa igreja, minha mãe foi para uma outra igreja e nessa igreja que eu fiquei foi realmente cortar o cordão umbilical da minha mãe, e espiritualmente falando, porque foi onde eu cresci como obreiro, como jovem, depois me tornei líder de jovens nessa mesma igreja, trabalhei com pessoas que me ajudaram muito, com grandes líderes de jovens que só somaram com o crescimento do meu ministério. Conheci pastores abençoadíssimos também, que me fizeram crescer no ministério, que me consagraram a trabalhador, ao cargo de trabalhador, e depois me consagraram ao diaconato. Então, é uma igreja que eu cresci muito, que era a Assembleia de Deus em Campo Belo. Tive muitos pastores abençoados, pastores que me fizeram crescer. Minha irmã, meu irmão eram dessa igreja também. Eu não estava sozinho ali, né? Mas minha mãe estava já em outra igreja, na igreja que ela é hoje. Ela acabou indo para essa igreja e eu acabei ficando na outra igreja. E ali eu cresci espiritualmente, falando, né? Depois fui batizado com o Espírito Santo numa outra igreja também, no Rio de Janeiro, mas fiquei pouco tempo lá. E depois fui para essa igreja onde eu passei minha juventude, uma juventude muito abençoada, com muitos congressos jovens. Gostava de assistir muitos pregadores que foram referência, marcaram muito a minha juventude, pregadores que eram da minha própria igreja e pregadores de renome, como Marco Feliciano, Yosef Akiva, pregadores que gostava do Congresso dos Gideões, que pregavam no Congresso de Gideões. Essa essas referências me ajudaram muito a buscar sempre a palavra de Deus, ir para um lado pentecostal. E isso me ajudou bastante e até amadurecer. A gente subia monte, foi uma juventude de subir muito monte, de orar, de visitar outras igrejas. Tanto é que numa dessas visitas e congressos também, eu acabei, né, conhecendo a minha esposa, que no caso nós nos conheceríamos, né, num congresso de jovens. A igreja dela depois foi visitar a minha igreja, tudo isso, né, dentro da casa do Senhor. Minha juventude foi com alguns erros, alguns obstáculos, alguns percalços da juventude ali, natural da juventude, mas sempre obediente aos princípios ensinados pela minha mãe, pelos meus pastores que eu tive, meus líderes, meus coordenadores. Sempre um jovem, né, que gostava também, né, de continuar praticando seu esporte, gostava ainda na juventude de jogar bola, mas também pensando muito no futuro, não deixando de estudar. Me formei técnico de enfermagem, até buscava sempre estar estudando e me aperfeiçoando tanto espiritualmente, tanto no meu lado profissional. E o sentimental ia entrando ali e depois tudo foi se encaminhando, né? Depois fui fazendo provas, sempre via na minha mãe uma referência de alguém concursada pública e era o que eu desejava para minha vida também, até que Deus me abençoou. E até também depois conhecer a minha esposa, né? Que no caso, na época, seria minha futura esposa. É, Deus foi nos amadurecendo, né? Porque o jovem ele tem sua vida sentimental muito, às vezes não tão organizada, minha às vezes bagunçada, mas depois Deus vai nos amadurecendo, vai nos colocando numa direção a qual Ele quer para a nossa vida, e basta nós sermos obedientes e não é, andarmos por emoção, mas sim por direção divina. E isso foi na minha vida, na vida da minha esposa, e até conhecer ela foi dessa forma a minha juventude, uma juventude de muito aprendizado. Que bênção, né, presbítero Josué? A gente pôde ver realmente
que Deus, até na sua juventude, né? Na sua busca, no seu desejo, mesmo com os erros, mas a gente sabe que Deus estava te ensinando, né? E aí você também foi colocando algo em seu coração ao ponto que você chegou até o que você é hoje. Isso é maravilha. Mas uma coisa que me chama a atenção, Josué, eu acredito que todo ouvinte da Rádio IES nesse momento, ele gostaria de saber, ele gostaria de conhecer. Nos conta como foi o seu chamado para o ministério da Palavra de Deus, né? Também como foi até o batismo com o Espírito Santo, que sempre é algo que fica muito marcante na nossa vida, né? Então conta para nós aí um pouco sobre essa tua história. Então, meu amigo, verdade, Deus sempre nos ensinando e nos direcionando. Acho que a mensagem que eu quero deixar aqui para quem está nos ouvindo aí é o direcionamento de Deus. É algo que tem mexido muito comigo nos últimos dias, muitos últimos anos que eu tenho, né, vivido muito direcionamento de Deus e tem pedido muito para minha vida. Não é fácil viver debaixo de uma direção divina, mas o direcionamento de Deus vai nos conduzindo por um caminho aonde ele vai nos guardar, vai nos direcionar. Deus é um Deus de propósito, mas também é um Deus de direção. Ele nos direciona ao propósito dele. E nós vamos ter exemplos disso na Bíblia Sagrada. Então, primeiramente, meu batismo com o Espírito Santo, eu acho que eu tinha de 13 para 14 anos. Fui numa igreja lá no Rio de Janeiro também, no culto jovem. Em alguns cultos jovens anteriores, eu já tinha sentido uma presença muito diferente, né? Que aqueles que professam, né, e acreditam na doutrina da Assembleia de Deus, né, que é a doutrina baseada no Espírito Santo, no batismo com o Espírito Santo, nos dons, no falar em línguas. Então eu já tinha sentido uma presença muito forte nos últimos cultos, né, antes de eu ser batizado. E isso só me fez buscar mais, ler mais a Bíblia, orar, buscar mais essa presença. Eu queria ter essa presença. Eu via pessoas sendo batizadas em outros cultos, via as pessoas sendo usadas com dons de profecias, falando em línguas, e eu queria aquilo para mim. É uma vontade que entrou dentro do meu coração por eu estar muito nas consagrações, muito em culto de libertação, muito sempre com a minha mãe, nos cultos jovens também. E antigamente se tinha muito, né, mais forte essa busca nos cultos jovens, nos cultos de consagração e libertação. E isso foi muito forte. Foi no culto jovem, se eu não me engano, o culto de domingo à noite. O pastor, um pastor bem avivado, chamou a gente lá na frente e eu comecei a sentir uma presença gloriosa. Eu lembro que eu estava parado e meu corpo começou a tremer, eu comecei a pular na presença de Deus. Aí veio um pastor, colocou a mão sobre a minha cabeça e ali veio o batismo com o Espírito Santo propriamente dito. Meu corpo esquentava, eu falava em outras línguas, eu sentia uma presença gloriosa, eu tentava parar, mas eu não conseguia controlar, forma que a gente vai aprendendo com o tempo. Hoje a gente consegue controlar, né? A gente amadurece esse dom do falar em línguas, mas no dia mesmo eu não conseguia me controlar. Eu só falava e querendo mais, e ser mais cheio. E assim eu fui batizado, depois fui recebendo o dom de profecia mais para frente e amadurecendo tudo isso, né? Tudo é um aprendizado e amadurecimento. E Deus foi me usando. A partir disso, fui comissionado a pregar a palavra de Deus. Comecei a pregar, eu tinha 14 para 15 anos, foi num culto de círculo de oração. Falecida irmã Elza me deu minha primeira oportunidade para pregar. Muito se deve às escola bíblica dominical também. Quero abrir um parênteses aqui, às EBD de todo o Brasil, porque foi aonde eu comecei a me interessar muito pela palavra de Deus. Foi a escola bíblica dominical, as gincanas, aquilo ali ia mexendo muito comigo. E eu sempre muito competitivo, gostava de ler a Bíblia, gostava de saber os versículos, gostava de falar decorado os versículos, tudo aquilo que era perguntado da lição, gostava de estar sempre falando na lição, era participativo, coisa que na infância eu não tive, na adolescência eu passei a ser mais participativo na escola bíblica dominical. E comecei a ver muitos pregadores, participar de congressos, e a palavra começou a entrar dentro da minha vida e eu comecei a explorar
né, assistindo pregações, explorar esse dom que eu imaginava que poderia ter. E depois foi se confirmando, né? A palavra de Deus foi se confirmando através de profecias, através de tudo aquilo, de sonhos, e Deus foi realizando os seus propósitos na minha vida, né, com o dom da palavra. E agradeço a Ele. Hoje já prego o Evangelho há mais de 10 anos, já preguei em quase todas as regiões do nosso país, em vários estados, e foi muito pela graça de Deus e por essa vontade, esse desejo, né, a glória dele me atraindo a estar, né, na presença dele e buscando a sua palavra e o aperfeiçoamento da sua palavra na minha vida. Que bênção, né, presbítero Josué? Que maravilha como nosso Deus, ele deixa, né, esse legado, ele deixa essas histórias, esses testemunhos da nossa vida, a qual a gente, percebendo a bondade de Deus, as maravilhas de Deus sobre a sua vida, a gente vê que Deus também edifica a nossa vida, né? Quantos nesse momento estão ouvindo Radiés, né, estão passando por situações financeiras, seja ele criança, seja ele jovem, ele que tem um desejo no coração de ser batizado com o Espírito Santo, ou aquele que também deseja a esposa ou o esposo para a sua vida. Então a gente vê aqui nesse programa, que é o programa Altar com Deus, com esse novo quadro maravilhoso que estamos fazendo aqui, lição de vida, né? A gente tem aqui diversas experiências que serão contadas e estaremos aqui aprendendo mais de Deus. Presbítero Josué, somos gratos pela sua presença conosco nesse dia. Eu quero agradecer a sua participação, né, a sua experiência de vida marcante para os nossos corações e quero deixar o senhor à vontade para dar suas considerações finais. Fica à vontade, presbítero Josué. Eu que agradeço, meu amigo, pelo convite, de estar participando desse quadro, né, nesse altar com Deus, que Deus venha abençoar esse grande projeto, que é um projeto que com certeza que veio do coração de Deus para as famílias de todo o país e por que não fora do país, através dessa rádio, que é uma bênção. Deus abençoe sua vida, sua família, dizer que estamos com saudade. E as considerações que eu tenho é de gratidão a Deus pela minha vida, pela minha família, por tudo que Ele tem feito. E deixar uma mensagem para todos os nossos ouvintes, todos que estão ouvindo, que estejam debaixo de uma direção de Deus, dada por Deus. Porque se Deus deu a direção, Ele vai cuidar, Ele vai tratar, Ele vai ensinar, Ele vai nos colocar à prova, mas vai nos fazer crescer em todo o processo, até nós alcançarmos a vitória. Então, que Deus abençoe a todos os ouvintes, que vocês venham crescer na palavra, crescer no amor, no perdão, em tudo aquilo. E se você está buscando algo da parte de Deus, continue orando, continue lendo a Bíblia, fazendo campanhas. Eu tive as minhas experiências, mas as pessoas que estão nos ouvindo podem ter outras experiências. Mas sempre busque a direção de Deus para a sua vida, porque é melhor que temos é buscar as vontades, os caminhos e os propósitos de Deus para a nossa vida. Que Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo, todas as famílias aonde nós estamos alcançando através dessa rádio. Que vocês tenham um dia maravilhoso, um dia abençoado, uma ótima semana e que o Senhor dos Exércitos esteja com cada um de vocês, em nome de Jesus.